realmente a gente cura os nossos espíritos, não tem jeito. Os nossos espíritos são curados porque estamos trazendo a luz, a paz, o amor, as vibrações. E como sabemos que somos centelhas divinas do Criador, né, que mantemos os atributos de Deus dentro de nós, vamos exteriorizá-los. E para exteriorizar tudo isso que temos, amadurecer, maturar, vamos aproveitar esse instante maravilhoso divino. Já tivemos os passes, já passamos pelos tratamentos espirituais, é verdade? Tivemos as palavras do nosso irmão Marcelo, agora a gente vai ter a palestra maravilhosa da nossa irmã Alcione, né? Toda vez que eu falo da palestra da nossa irmã Alcione, eu lembro do meu pai, que gostava muito da sua palestra, né? Ele falava assim, a palestra da Alcione, eu gosto muito da palestra da Alcione. Não que ele não gostasse das outras, mas ele gostava muito da palestra dela. Então hoje, a nossa irmã Alcione vai falar sobre não se pode colocar a candeia debaixo do alqueire. Muito legal essa palestra sua, viu? Fica à vontade, a nós e Deus. Muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando mais uma vez de me ouvirem. É sempre com muita satisfação que eu venho para realizar as palestras aqui, mas por agradecer a oportunidade, não só de vocês, mas a oportunidade da espiritualidade que me concede de poder externar algumas palavras. E eu vejo da seguinte forma: nem sempre nós temos a oportunidade de falar, e muitos não têm a oportunidade de ouvir, e vocês estão se dando essa oportunidade para ouvir um pouco a respeito de Jesus. Então, é sempre muito importante que nós recebamos as palavras dos palestrantes aqui com o coração aberto, e entendermos que tudo é sempre um pouquinho, uma faísca de conhecimento que a gente vai recepcionando em nossos corações. Eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus e aquela parte do Evangelho que fala: vós sois a luz do mundo. E quando ele fala vós sois a luz do mundo, ele fala para os seus discípulos, para aqueles que estão ouvindo naquele momento. E está transcorrendo, né, os seus apontamentos, e ele ainda fala: não se pode colocar a candeia embaixo do alqueire. Devemos colocar a candeia em cima do velador, para que toda a casa seja iluminada. Ou seja, vamos traduzir. Vamos para os dias de hoje, né? Porque hoje em dia a gente não utiliza a candeia. Vamos imaginar uma lanterna. Vamos imaginar que nós não temos a luz elétrica aqui, mas de repente ligamos uma lanterna. Não dá para a gente colocar a lanterna embaixo dessa mesa, por exemplo. Não vai ser tão... o nosso ambiente não será tão iluminado. Mas se a gente pegar essa lanterna, a gente vai ter que colocar em cima da mesa ou num local mais alto. Quanto mais alto o local, mais essa luz vai se irradiar, mais as pessoas serão iluminadas. Vejam bem, quando Jesus diz vós sois a luz do mundo, ele transferiu para esses discípulos, e mais precisamente para nós, neste momento que estamos ouvindo essas palavras, uma grande responsabilidade. A responsabilidade de difundir os conhecimentos que foram passados por ele. E aí a gente fala: não, mas eu não tenho condições de fazer isso. Quem sou eu, né, para transmitir o que Jesus diz? Normalmente a gente fala isso. É a primeira coisa que a gente fala, que a gente não tem condições. Mas quando Jesus nos passa essa responsabilidade, ele não está querendo que a gente chegue num plenário e fale para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Ele sabe das nossas limitações. E ele sabe que somos inseguros. Só que ele sabe também que para a gente basta um pouquinho para aprendermos as lições. Nós somos inteligentes, nós somos capazes. A gente pensa que não. Mas nós recebemos os ensinamentos de Jesus, né? Enquanto estamos aqui, por exemplo, não vamos falar lá quem está lá fora, vamos falar aqui, né? A gente vem aqui, a gente
cada um busca a casa espírita pelo seu motivo, mas estamos todos aqui. E de repente recebemos uma palestra. Aquele mínimo de conhecimento que de repente nos é passado em 30, 40 minutos, mas alguma coisa sempre fica. Uma frase sempre fica em nossas mentes. E a gente leva essa frase para casa. A gente fica pensando naquilo. Esse já é o conhecimento que Jesus falou. Jesus, ele não quer formados em universidade para sair falando somente. Seriam muito poucos. Mas se cada um de nós levarmos para casa um pouquinho de conhecimento que recepcionamos e conseguimos transmitir para os nossos, isso já é um grande adendo. Agora veja bem, que conhecimento é esse? Em muitas circunstâncias são exercícios. É o exercício da caridade, o exercício da paciência. Então a gente chega aqui, a gente ouve, né, quem está aqui na frente falando, vamos ter paciência, paciência com o próximo. Nem todo mundo tem a mesma evolução espiritual que a nossa. Não que nós tenhamos muita evolução, mas a gente tenta buscar um pouco de entendimento. E às vezes esse próximo, ele está muito próximo a nós, ele reside muitas vezes na nossa residência, é um vizinho, é um colega de trabalho, alguma coisa assim. A gente vai ouvindo isso. Será que isso só vai ficar na teoria? Será que a gente só ouve isso para ficar na teoria? Será que Jesus veio aqui há 2000 anos atrás para falar, para nos passar tanto conhecimento, nos transmitir todos esses conhecimentos para que sejam só conhecimentos teóricos? Então, quando colocamos esse conhecimento na prática, nós também estamos sendo a candeia que está iluminando aqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes, nós não temos o dom da palavra. Ou seja, não temos a condição de repente chegar e falar, olha, eu ouvi uma palestra, eu assisti uma aula, eu li uma mensagem, li um livro, e nesse livro falava isso. Muitas vezes a gente não tem essa condição. Mas a gente tem condição de mostrar, com exemplos, que nós podemos agir da maneira que aquela palestra, que aquela mensagem nos inspirou. Então, são os exercícios diários. É o exercício de respirar fundo, é o exercício de pensar melhor antes de falar, não falar de uma vez, porque é isso também. Jesus fala, né, para a gente divulgar, né, e de pregar, né, divulgar é a palavra dele, mas não significa que a gente já tem que sair falando, né, que nem um gravador. A gente tem que prestar atenção também naquele que vai ouvir, na nossa plateia, que muitas vezes é muitas vezes é o plural. Mas a gente tem que prestar atenção também se aquelas pessoas estão preparadas para receber a mensagem que nós vamos tentar passar. E se nós não vamos nos equivocar também no momento de transmitir essa mensagem. E por que eu digo isso? Pessoas de coração aberto para transmitir mensagens, tem várias, né? A gente encontra muitas por aí. Como Jesus falou de pregar, quantos religiosos, de repente, batem em nossas portas, né? Vêm querer falar a palavra de Deus. Muitas vezes nas ruas a gente vê pessoas querendo pregar a palavra de Deus. É válido, né? Cada um do seu jeito, cada um dá o que pode dar. Estão dando do seu tempo, estão dando da sua energia, estão doando. E pode ter certeza que tem alguém que sempre está recebendo, que muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa, estou sem tempo, ele está batendo na minha porta, estou sem tempo. Mas imagine aquelas pessoas que de repente estão passando por um processo depressivo, que não tem ninguém por elas, não tem ninguém para ouvi-las. Essas pessoas que estão batendo na porta delas, elas vão ouvi-la, se assim for necessário. Elas estão dispostas a isso. Elas estão dedicando o tempo delas, que é algo que a gente não faz, se a gente começar a analisar. Então, vamos respeitar essas pessoas. Se a gente não consegue colaborar, que a gente pelo menos não atrapalhe a jornada e a caminhada desses irmãos. Que a gente pelo menos dê um sorriso para eles quando eles baterem na nossa porta. Que a gente não os desestimule de seguir a sua caminhada. Porque se eles não estão me ajudando, mas com certeza eles vão ajudar ao outro. E por que não estão me ajudando? Também eu tenho que parar e analisar isso. Porque
Ele está vindo e está me trazendo a palavra de Deus. A interpretação dele. Né? A interpretação dele naquele momento. Mas ele é filho do Pai, assim como nós. O respeito é muito bom, é muito importante. E nada nos impede que tenhamos um bom relacionamento com essas pessoas. Nada nos impede que tenhamos um bom relacionamento com todos. Com todos. Porque assim Jesus o quis. Né? Que todos se comprazessem. Que todos tivessem alguma proximidade. Ele teve que lidar com pessoas muito diferentes. Pessoas que aos nossos olhos a gente até poderia dizer, não, eu não quero ter amizade com essa pessoa, não, essa pessoa não serve, a gente não falar isso com as pessoas. Ele não excluiu ninguém de seu caminho. Todas as pessoas para ele tinham valor. E para todos ele conseguiu passar uma mensagem positiva. Todos que passavam por ele saíam sempre com algo positivo. E assim tem que ser conosco, quando ele fala que nós podemos iluminar os nossos caminhos ou quem está à nossa volta. O que nós recebemos, nós temos que passar para frente. O conhecimento que nós recebemos, nós temos que difundi-lo. De alguma forma. É essa a ideia. Porque se isso não tivesse acontecido desde aquela época, a doutrina de Jesus Cristo já não existiria mais, né? Então, assim, o cristianismo, ele perdura, graças a Deus, graças aos cristãos. Que cada um foi difundindo aos poucos esse conhecimento. Mas não só em palavras. Não só um falando para o outro. É muito importante que eu chegue aqui na frente e fale para vocês, que vocês cheguem aqui na frente, fale para nós. Né? Só que o mais importante são os exemplos. São os nossos exemplos morais. As nossas atitudes. Não adianta nada eu chegar aqui na frente e falar, e quando eu sair lá fora, eu ser agressiva com você, eu ser mal educada, eu ser impaciente. Mas aí vocês vão falar, mas que moral essa pessoa tem para chegar aqui na frente e falar? Para fazer uma palestra, para ser um professor, né? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande também, porque a gente tem que pensar no nosso dia a dia. Da mesma forma, para ser um pai, para ser uma mãe, tem que ter uma responsabilidade muito grande moralmente também. Vocês estão sendo visualizados pelos seus filhos, pelas suas crianças. Vocês são os exemplos mais próximos que eles têm. E os que eles mais respeitam. Os que eles mais admiram. Por isso que é tão importante vocês lapidarem os seus espíritos. E entenderem que se vocês querem um mundo melhor para essas crianças de hoje, vocês já têm que fazer esse mundo melhor para eles. Olha, esse mundo melhor é trabalho. É trabalho, é esforço. A gente tem que entender que por mais que a gente, na teoria, a gente imagine como é um mundo melhor para nós, a gente imagina de várias formas, e essa foi a pergunta de Felipe, qual seria o trabalhador mais valoroso, né, para Jesus? E aí Jesus vem e conta uma história linda, né? Que eu vou resumir, né? A história foi desse tamanho, vou contar desse tamanho assim. Então ele fala que tinha uma comunidade, mas essa comunidade não tinha um líder, precisava de um líder. E chegou um guerreiro. E esse guerreiro começou a treinar essa comunidade com táticas militares, né? Táticas de defesa, como eles deveriam agir e reagir, né? Em situações de perigo e tudo mais. E com o passar do tempo, essa comunidade começou a ver que assim, eles se desgastaram muito, gastaram muitas energias, muito tempo. E assim, não tiveram algo positivo para eles em si. Muitos dessas pessoas que aprenderam a se defender e tudo mais, terminaram se perdendo e desencarnando nesses exercícios de guerra e tudo mais. Mas a comunidade em si não teve uma evolução. Veio um político. E que com suas ideias
difundi-las de modo a jogar um contra o outro. Então, por que um pode e o outro não? Por que você faz e eu não? Começou a trazer questões partidárias, então um se voltou contra o outro, o velho se voltou contra o jovem, a mulher contra o homem. Enfim, quando esse político foi embora, ele tinha disseminado a discórdia naquela comunidade. Veio um filósofo que ensinou as pessoas a pensarem. Mas ele não ensinou a elas um caminho correto a seguir. Não mostrou para elas o caminho, evidentemente. As questões morais que deveriam. Elas simplesmente começaram a se questionar muito a respeito de tudo. A respeito de todas as questões da vida. Mas elas não tinham uma resposta plausível para elas. E as pessoas começaram a entrar em conflito em relação a isso. E não produziam. Não produziam. A comunidade continuava parada. Veio um sacerdote que ensinou rituais para a comunidade, ensinou o quanto eles deveriam se higienizar e tudo mais. Foi importante, mas continuaram da mesma forma, sem produzir. Até que chega um homem simples, mas com coração generoso e com boa vontade de trabalhar. Esse homem, ele começa a ensinar para essas pessoas o valor da natureza. Então ele passou a plantar árvores. Ele começou a ensinar o valor de ter um lar. Então começou a construir casas para todos, para que todos vivessem com dignidade. Construiu escola para que todos se instruíssem. E ele não parava de trabalhar. E ele não parava de ensinar as pessoas como fazer, como agir. E aí Jesus falou, naquele momento, aquela comunidade viu o quanto tudo foi importante. Todos esses conhecimentos que foram trazidos foram importantes, foi uma somatória. Então, essas táticas militares foram importantes, as questões de defesa. A política é importante para uma comunidade. A filosofia, importantíssima. A religião, muito. Só que, para Deus, o trabalhador valoroso é aquele que instrui e aquele que serve. O que ensina e o que trabalha. Este é o mais valoroso aos olhos de Deus. Gente, todo mundo tem algum conhecimento para passar. Alguma coisinha. Vamos imaginar, por exemplo, não sei se todo mundo gosta, ninguém, às vezes as pessoas não têm tempo, mas por exemplo, os programas da Ana Maria Braga, que pela manhã, ela sempre, todos os dias, ela passa uma receita. E o interessante, eu não assisto todos os dias, mas quando eu assistia algumas receitas, ela dizia assim, olha, isso aqui custa tanto, isso aqui você vai levar tanto tempo para fazer, e se você quiser vender, você vai poder vender por tal valor. Aí a gente ouve isso, e de repente a gente tem nosso emprego, mas a gente não tem muita noção disso. Mas e aquelas pessoas que estão tentando começar um caminho novo? E quantas pessoas às vezes estão perdidas no mundo? Estão em estado de depressão, não sabem o que fazer da vida. E de repente elas encontram uma oportunidade. Eu lembro uma vez que ela mostrou uma receita de uma torta de banana. E que a moça aprendeu a fazer e começou a vender na praia. Cortava os pedaços, a torta em pedaços e ia vender na praia. E conseguiu com isso sustentar os seus familiares. Uma torta simples que a moça fazia e tudo mais. Então, o que pra gente de repente às vezes pode não parecer tão importante, mas para o outro pode parecer. E pode ser extremamente importante. O nosso conhecimento é uma dádiva de Deus, é um diamante que nós temos conosco e que muitas vezes nós guardamos e que não passamos, não difundimos para os outros. Como é importante difundirmos conhecimentos básicos. Às vezes o pai ensinar o filho a trocar uma lâmpada, a trocar o tambor de gás. Porque um tambor de gás, não sei, os homens podem achar que não, mas para as mulheres é muito pesado. Então, que um adolescente aprenda a ter e passe a ter esse tipo de responsabilidade no seu lar. Porque senão vira um homem que não sabe trocar uma lâmpada, que não sabe trocar esse tambor de gás. É o mínimo. Que hoje em dia existem conhecimentos que estão se perdendo. Por exemplo, tricô, crochê, bordado. As pessoas
Realmente, né? Uma blusa de tricô, se a gente for comprar, ela sai muito mais barata do que se a gente for fazer e vender, né? Se a gente for comprar uma industrializada. Mas a verdade é a seguinte, é uma terapia. E às vezes nós buscamos e pagamos muito caro um tratamento terapêutico. Não que não tenhamos que fazer, né? Um tratamento terapêutico com um profissional. Mas é uma delícia a gente pegar 2 agulhas de tricô e começar a tricotar. É um trabalho. É um trabalho que tem programação, tem início, tem meio e tem final. Se a gente se programar, por exemplo, para fazer um cachecol, já é algo que a gente vai começar a pensar, colocar no papel, ver quanto vai gastar, despende de tempo para ir comprar o necessário e começa a realizar o trabalho. Quem ouve fala assim, que bobagem, não tenho tempo para isso, não vou fazer isso. Mas e quantas pessoas, muitas vezes, não sabem o que fazer no seu dia a dia, eles precisam de uma programação. Às vezes é aquela senhorinha que está parada, que fica o dia inteiro assistindo televisão. Se ela tivesse uma função, para ela seria mais feliz, mais alegre. Ah, não, mas cachecol, isso esquenta muito o meu pescoço e para mim não é válido. Mas para alguém seria importante, né? Então se programa para fazer alguma coisa e depois doa, né? Aproveite e leve num asilo, passe um dia diferente, faz uma doação e ao mesmo tempo doe do seu amor, do seu carinho, né? Do seu tempo. Isso é ser a luz do mundo, é doar do que você tem, é ser uma pessoa diferente, é ser uma pessoa melhor. No Espiritismo, a gente ouve muito. Eu mesma, quando eu venho aqui fazer palestra, sempre me vem a ideia de falar. Eu acho que, desculpe, mas me vem, tá? Para que a gente não perca tempo, que a gente busque trabalho, alguma atividade, em benefício do outro, fazer alguma coisa. E a gente sempre arranja uma desculpa para não fazer. É da nossa natureza. Então a nossa desculpa é, eu até sou médium, tudo, então eu vou na casa espírita para me tratar, mas eu não quero trabalhar, porque eu não vou ter tempo. Porque eu tenho que me dedicar, se eu sou jovem, eu tenho que me dedicar aos meus amigos, às minhas viagens, às minhas baladas. Quando eu ficar um pouquinho mais velha, eu vou pensar nisso. Aí eu vou envelhecendo, ganhando um pouco mais de maturidade, vou constituindo família. Não, eu tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar dos meus filhos, eu não tenho tempo para isso. Vou adquirindo um pouco mais de maturidade, aí vem os problemas de saúde, né? Ou as limitações físicas mesmo, eu não consigo mais me locomover como antes, não tenho tempo para isso. E vou deixando até que chega um momento em que vem o desencarne. E quando vem o desencarne, eu perdi a oportunidade de trabalho, de ajudar o outro. Né? Eu perdi a oportunidade de ser essa candeia que ilumina a todos. Essa oportunidade, ela é simples, gente. É iniciar. Eu preciso iniciar. Deus me dá força para seguir. Mas eu preciso ter essa boa vontade de começar, de dar o primeiro passo. A gente pede muita ajuda para a espiritualidade e eles estão sempre ao nosso lado. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. Não adianta eu pedir ajuda e ficar parada, porque eles não vão conseguir me ajudar. Existem situações que dependem exclusivamente dos encarnados. Então, o meu vizinho está precisando de um prato de arroz e feijão. Mas olha, ele não trabalha, não importa, está desempregado, vamos parar de julgar. Mas naquele momento aquela pessoa está com fome. Tem família, tem crianças, e eu tenho lá o arroz e feijão. Eu posso levar? Isso vai cair na minha mão? Mas aí ele vai se acostumar. Não vai se acostumar. Nesse momento meu coração está dizendo para eu levar. Depois a gente vê o que faz. A próxima vez eu não dou o prato, eu dou o pacote do arroz, o pacote do feijão, e aí ele se vira. Na próxima vez eu falo para ele, olha, vamos elaborar um currículo e nós vamos divulgar as suas capacidades, né, profissionais para que você encontre um emprego. Porque às vezes a pessoa precisa de um empurrão. Nem todo mundo tem a coragem mesmo. Porque, gente, coragem é uma coisa que a gente vai adquirindo, né?
Nem todo mundo tem a coragem de dar o primeiro passo. E às vezes essa pessoa precisa de alguém que dê esse empurrão. Que fale, olha, vamos lá, né? E outra coisa, ela começa a ver também que você, vizinho, sai todo dia cedo para trabalhar no mesmo horário, tem disciplina. A vida é difícil, mas você consegue se manter. É um exemplo para a pessoa. Exemplo. Então, ou seja, poxa, meu vizinho consegue, eu acho que eu também vou conseguir. São os pequenos exemplos, são as pequenas situações do dia a dia. E a gente não pode minimizar as nossas atitudes perante o outro, porque nós somos observados. Nós somos observados pelas crianças, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pelos familiares, por todos. Aqui na casa também, né? Eu falo sempre que assim, a gente sabe que a gente é observado, mas ao mesmo tempo nós somos falhos também. Se vocês veem algum irmão de religião que algum dia cometeu alguma falha, seja lá qual for em sua vida pessoal, seja lá o que for, não julguem. Somos todos falhos em alguma situação da vida. Agora, existem pessoas que julgam a religião inteira, porque aquele irmão, de repente, cometeu alguma falha em sua vida pessoal. E digo mais, a gente comete falha na nossa vida pessoal, mas o que importa é que a gente caia, mas a gente se eleve, que a gente caia, mas a gente consiga se levantar. A vida é essa. Então, se o nosso irmão, por algum motivo, cometeu essa falha, nós temos que estar lá próximos para dar a mão para que ele se levante, para que ele se erga. Esta é a grande beleza da vida. Sempre temos alguém para estender as mãos. E se formos nós a estendermos a mão para o outro, que bom que podemos fazer alguma coisa. Que bom que podemos ter a capacidade de ajudar o próximo. Jesus fazia isso, né? E quando ele falava, olha, divulguem o que eu estou dizendo. E mais, nada que existe neste universo tem que ser escondido. Nada tem que ser misterioso. Na verdade, nós somos tão infantis que nem tudo pode ser revelado para nós, porque a gente não entende. Até por isso mesmo que foi perguntado para Jesus, por que o Senhor fala para as pessoas por parábolas? E ele disse, porque neste momento vocês não têm. Né? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. E vai chegar o dia em que vocês vão conseguir entender. Tanto que, até por isso que eu acredito que nós tenhamos o Evangelho como nosso livro de cabeceira. A gente abre sempre na mesma lição. E eu estou falando até da candeia, né? Se coloca a candeia embaixo do alqueire, exatamente por isso. Porque eu estou ultimamente abrindo sempre nessa mesma lição. Então, por algum motivo né? E não é à toa que a gente abre na mesma lição e muitas vezes nas mesmas parábolas. Porque o nosso entendimento hoje é o nosso entendimento daqui a 1 ano é outro, o nosso entendimento daqui a 5 anos pode ser outro. A interpretação daquele que está lendo junto comigo, ouvindo essas palavras, pode ser outra também. E a gente tem que conversar a respeito, né? Para somar conhecimento em relação à doutrina do Cristo. Nunca subtrair. O conhecimento tem que ser somado. Agora, até por isso também, nós somos espíritos infantis. Olha só que interessante, criança, né? Elas sempre pedem pra gente contar historinhas, né? E elas gostam dessas historinhas fantasiosas mesmo. E elas, muitas vezes, pedem diariamente a mesma historinha. E a gente tem que contar a mesma história. O que será que se passa na cabeça dessa criança? É a interpretação delas também. Porque se você perguntar para elas, elas vão dizer o que elas entenderam da historinha. Eu me lembro que eu dava aula para evangelização infantil, porque assim, para mim, minha vida sempre foi essa no espiritismo, sempre foi de dar aula, né? Em algumas fases. E eu dava aula para crianças e a gente contava historinha.
E a gente contava, mas a gente não falava da moral da história. Assim como Jesus também fazia, né? Nas parábolas. Contava a historinha terminava, ponto. Mas aí, conversando com as crianças depois, aí vocês entenderam? Criança de 4, 5, 6 anos, tá? Vocês entenderam? Tá? A criança vinha e contava a moral da história. Ela entendia perfeitamente a mensagem que tinha que ser passada. E nós somos essa criança aos olhos de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos uma parábola, a gente tem que entender essa moral da história. Que seja pouca, que seja simples, não tem problema da gente interpretar de maneira muito grandiosa. Porque se a gente interpretar dessa maneira, muitas pessoas não vão entender. E até mesmo no Evangelho no Lar, a gente vai tentar interpretar isso para quem está à nossa volta e alguém não vai entender. Tem que ser sempre de modo simples, mas que toque o coração de quem está ouvindo. Difíceis. Tanto que ele contava historinhas. E a gente tem que seguir essa mesma linha. Nada na vida tem que ser difícil, a vida tem que ser leve. Tem que ser tranquila. Temos que simplesmente seguir em frente, de cabeça erguida, fazendo o nosso melhor e entendendo que Jesus para estar conosco, nós temos que estar com Ele. No livro Contos e Contos, bem na introdução, irmão X ele fala que tinha um monge que o sonho dele era algum dia ver Jesus. O sonho dele e sonho de todo mundo, né? Cá pra nós, quem não tem o sonho de ver Jesus? Mas enfim, o sonho dele era ver Jesus e ele rezava e pedia para Jesus a oportunidade de algum dia ter essa iluminação, de visualizá-lo. E ele, numa das suas preces, numa das suas orações, ele estava lá, orando, e de repente aparece para ele a figura do nosso mestre amado. Ele olha e ele fica todo emocionado naquele momento, e ele cai de joelhos e começa a agradecer a oportunidade, né, de estar visualizando essa imagem tão maravilhosa. E neste momento toca o sino do mosteiro. E é o momento em que ele tem que ir trabalhar. Ele tem que ajudar aos pobres, aos aflitos, que ele faz diariamente. Naquele momento ele olha para Jesus, ele pensa, é minha oportunidade única, e eu vou ter que deixar Jesus aqui? Mas aí a responsabilidade fala mais alto. E ele deixa Jesus e vai trabalhar. Vai cumprir com suas responsabilidades. E atende muitos necessitados naquele dia. Muitos necessitados. Mas pensando, né? Deixei Jesus ali. Deixei. Mas enfim. Quando ele volta para o seu cubículo, qual não foi sua alegria? Quando ele vê que Jesus está esperando por ele. E aí Jesus vira para ele e diz: se você tivesse ficado, eu teria ido embora. O nosso momento é de trabalhar. É de trabalhar e servir. E muitas vezes a gente está em estado contemplativo, que é muito mais tranquilo, que é muito mais confortável. Mas a vida faz com que nós tenhamos que buscar o caminho do trabalho, o caminho do serviço, o caminho do entendimento. A gente só vai aprender, a gente só vai crescer com esse trabalho, com essa iluminação. A gente só vai exercitar a nossa fé com esse trabalho. Exercitar a nossa fé. Ou seja, exercitar aquilo que a gente acredita. Por que eu estou trabalhando? Porque eu acredito. Porque não adianta só fazer também porque alguém falou. Não, eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que trabalhar isso em mim e ter certeza que faça chuva ou faça sol, eu estarei lá. Ou como diz a lição lá de Emmanuel, mesmo com os joelhos desconjuntados, mas eu estarei trabalhando, eu estarei seguindo em frente. Eu estarei iluminando o ambiente em que eu estou. Não precisa de muito.
É essa mensagem que eu quero passar para vocês. Mas sempre que houver o convite de um trabalho, o convite de uma mensagem, porque às vezes a conversa, olho no olho, é o trabalho. Aquela pessoa está precisando demais de uma conversa. Mas, tomem cuidado também. Como vão conversar, como vão falar. A gente tem que passar a mensagem, mas ela tem o seu final. Eu não tenho que ficar me estendendo, que eu posso me confundir nas palavras. Então, ou seja, que eu passe a mensagem de maneira plena, mas de maneira serena. E ponto. Como a pessoa vai interpretar, o jeito que ela vai interpretar. Se ela não for interpretar também, mas eu passei de coração. É isso que é importante. E entendendo que cada um de vocês, quando recebem as mensagens aqui na casa, quando saem mais purificados por conta do passe, quando trocaram uma conversinha que seja ali tomando um café, mas saíram daqui melhores, vocês têm que disseminar isso lá fora para o outro. É responsabilidade. Ah, mas eu não quero ter responsabilidade, mas tem. Porque é compulsório. Se eu não fizer de coração, essa responsabilidade vai me chamar. Então que eu faça de coração. Que eu entenda que eu sou, sim, uma das seguidoras do Cristo. E uma daquelas pessoas que fazem parte da seara do Mestre. E que difundem esse trabalho, difundem essa mensagem por onde passa. Que Deus ajude vocês, que a cada convite que vocês recebam, vocês aceitem. Porque esses convites para divulgação do Evangelho é feito de coração pela espiritualidade. Porque eles sabem que você já tem capacidade. E essa divulgação, como eu disse, muitas vezes é na nossa casa. Muitas vezes é com aquele ente querido difícil. Muitas vezes é com o vizinho ou com um chefe chato. Então, é o exercitar a caridade, a paciência. É abrir mão do egoísmo. Né? Então, ou seja, se eu tenho dois, um fica para o outro e eu fico com um e muito feliz. Não contrariada. Não adianta nada também eu fazer as coisas contrariadas, viu? Se for para fazer contrariado, então não faça. Vai ter que ser de coração. De coração aberto. Ou seja, gente, se vocês têm dois e dão um, vocês têm um, né? Você já tem um. Pode ter certeza que quando tiver que vir outro, vai vir outro também. Vai vir outro a mais. E vocês não vão precisar desse outro objeto. Vocês já se acostumaram com ele. Agora, a gente não pode acumular bens. Né? Imagine, a gente não pode acumular bens materiais, quanto mais bens espirituais. Os bens espirituais têm que ser compartilhados o tempo todo. A gente tem que devolver ao universo aquilo que nos foi dado. Que assim há esse compartilhamento o tempo todo e todos se comprazem, todos recebem, todos são beneficiados. Eu sempre proponho exercícios, né? E o exercício é esse. O que vocês podem doar de vocês para o outro? Não precisa sair falando por aí. Façam de coração. E entendam que o mínimo que vocês podem imaginar é grandioso para aquele outro que está recebendo. Comecem com ouvir, sem julgar. Ouçam o outro, simplesmente. O próximo passo, falar com o outro. Sempre assuntos produtivos. Falar à toa, não. Tá? Falar palavras vãs, não. Sempre assuntos produtivos. E o próximo passo, agir. Daqui a pouco vocês estão conjugando esses 3 passos. Ouvindo, falando e agindo. E aí depois vai passar para outro passo. Tá? Porque a vida é assim. A vida é exercício. O meu exercício de hoje foi o de falar para vocês. Espero que eu tenha sido compreendida. Até porque falar não é tão fácil assim.
A gente tem sempre que falar, tentando entender se o outro está te entendendo. Tentando se colocar no lugar do outro. E esse é um dos exercícios que vocês têm que fazer. Não adianta vocês chegarem e falarem, exporem tudo que vocês pensam se aquela pessoa que está ouvindo não está preparada. Tá? Esse foi o meu exercício para vocês. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham recepcionado. E espero do fundo do meu coração que vocês possam, cada um de vocês possa difundir um pouquinho a palavra do Mestre. Que vocês possam ter a oportunidade de olhar para o outro e falar e transmitir uma mensagem produtiva. E ouvir o outro de maneira produtiva também. E fazer com que o ambiente em que vocês vivem, o ambiente em que vocês costumam circular, o ambiente em que vocês costumam vivenciar o seu dia a dia, os ambientes, né, sejam sempre mais agradáveis, sempre melhores, sempre mais leves e sempre com a candeia de Jesus ao alto. Que Jesus olhe por cada um de vocês, que esta luz de Jesus esteja em cima do lar de cada um de vocês, mas que vocês mantenham essa luz acesa, porque isto é responsabilidade de quem lá reside. Entendam isso. A gente leva essa iluminação para casa, quando a gente sai de uma casa como esta, mas a gente tem que manter essa iluminação durante toda a semana. Evitem contendas, evitem discussões desnecessárias. E se por acaso for necessário discutir sobre algum assunto, que seja de maneira tranquila, carinhosa. Não precisa ter rudez com ninguém. Não precisa agir com palavras violentas, nem com atitudes violentas com ninguém. O lar de vocês tem que ser o templo de vocês. E tem que ser o melhor lugar do mundo para vocês viverem. Mantenham essa luz acesa a semana toda no lar de vocês. E que a semana que vem vocês cheguem aqui para se energizar e levar novamente essa luzinha para manter acesa. Boa semana a todos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada.